Como inserir uma nova espessura em processos com chanfro habilitado? Vamos criar um novo plano e garantir que os recursos avançados de chanfro estejam ligados, que a máquina seja alguma máquina sample, por exemplo, HPR-XD sample, no caso das fontes HPR-XD, e que o processo seja GC skill. Então vamos em opção e vamos selecionar o banco de dados desejado. Lembrando que o banco de dados tem ligação direta com o consumível utilizado para corte. Então, aqui no caso da HPR-XD, temos 80, 130, 200, 260 e 400. Como exemplo, vamos fazer uma chapa cujo consumível utilizado será de 200. E vou executar o Perfecute Editor macro DB. O caminho do banco de dados já vai vir automaticamente preenchido. Clicando em OK, eu recebo aqui a tabela para edição. Lembrando que eu tenho que estar com o GC Skill selecionado no processo. Então, atenção para o seguinte fato. O parâmetro de macro traz os valores de espessura que são atendidos pela corrente, no caso 200 amperes. E as espessuras não tenho todas aqui listadas, né? 200 amperes, por exemplo, atende de 10 a 19 milímetros e eu tenho só 10, 12 e 15. Porém, eu tenho aqui as taxas de espessura. E o que significam as taxas de espessura? Significam que quando eu seleciono 10, a minha taxa de espessura é de 10 a 11,99. Caso eu queira usar uma chapa de 11 milímetros, basta digitar 11 no campo espessura ao criar o plano e ele vai buscar na tabela algo que seja referente ao 11 e vai encontrar nessa linha aqui o 11 milímetros. E, portanto, todos os valores aqui de macro estarão já preenchidos. Já no caso dos valores de compensação, normalmente as taxas de espessura estão zeradas, o que significa dizer que 10 atende somente de 10 até 10, e 12 de 12 até 12, 15 de 15 até 15. Fica aqui então a minha primeira orientação. Em vez de criar uma nova espessura, vamos dizer que eu quero cortar uma chapa de 11 milímetros, como a taxa de espessura no parâmetro já está definido de 10 a 11,99, nos valores de compensação, basta selecionar a espessura de 10 e aqui, clicando no botão Editar Chapa Selecionada, alterar a taxa de espessura para 11,99. Agora, quando eu digitar 11 na criação do plano, ele vai buscar nessa linha e já vai ter então todos os valores aqui de compensação e todos os parâmetros de macro disponíveis para o meu corte. Ok? Se mesmo assim você quiser criar uma nova, vamos falar, por exemplo, em criação de uma chapa de 13 milímetros. A primeira coisa a se pensar é, a chapa de 12 atende de 12 a 14,99. Se eu quero criar uma de 13, então eu tenho que bloquear isso, eliminar isso e criar a de 13 a partir da 13. Então primeiro eu vou editar essa chapa de 12, dizendo que ela não atende até 14,99 mais, mas sim até 12,99. E agora vou criar uma nova espessura aqui no botão adicionar novo item, adicionar nova chapa. Vou garantir que o grupo de materiais seja Mild Steel e vou colocar os valores. Então vai ser 13, onde a taxa de espessura mínima será 13 e a taxa de espessura máxima, cuidado porque a próxima será 15, então eu tenho que levar essa taxa de espessura pelo menos até 14,99. Pronto. Outro cuidado que eu vou ter agora é de preencher todos os valores de macro necessárias. Bem, eu não tenho nenhum valor de macro preenchido para a chapa nova de 13. Então, quando eu criar uma nova chapa, coloco o valor de 13 e trago a primeira peça, ele já automaticamente vai me dar um aviso, um erro, dizendo não encontrei macros para os casos selecionados. Então, não encontrou macros porque realmente não há nenhuma macro inicial, nenhuma macro de junção, nenhuma macro
final. Nenhuma macro. Então eu preciso criar macros para cada item. Depois vou em valores de compensação e vou repetir praticamente o mesmo processo. Mas em valores de compensação eu tenho que tomar alguns cuidados adicionais. Vou incluir a chapa de 13. Então atenção para duas informações. Primeiro, na chapa de 12, que atende de 12 a 12, e eu não quero mudar para 12 a 14,99, uma vez que eu vou criar uma nova de 13, a distância entre as peças é 18 mm e a distância da peça até a chapa 18 mm. Na chapa de 15, a distância entre as peças é 22,5 e a distância da peça para a chapa 22,5. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção é a velocidade para chanfro I, que é considerada a velocidade média de corte, para a chapa de 15 mm é 2.160, para a chapa de 12 é 2.890. Então vamos criar uma nova chapa, adicionar um novo item, adicionar nova chapa, garantir que o grupo de materiais seja mild steel e vamos preencher aqui nova espessura 13, taxa mínima 13, taxa máxima, vamos colocar aqui 14,99. Distância de peça a peça. Bem, tem que ser algo maior do que 18 e menor do que 22,5. Esses valores podem ser editados depois, então eu recomendo que coloquem sempre valores maiores um pouco e depois dos testes a gente pode ajustar esses valores diminuindo eles para ainda assim manter a qualidade. Como uma recomendação inicial, eu vou repetir os valores de 15 mm. Então, 22,5 e 22,5. Para a velocidade, eu vou fazer o contrário. Em vez de usar a velocidade de 15, eu vou usar a velocidade de 12. Né? E vou cortar um pouco mais rápido. Cortando um pouco mais rápido, eu vou determinar qual é a minha qualidade. Além disso, eu posso fazer 2 ou 3 testes e o meu operador pode diminuir a velocidade gradativamente, diminuindo 5%, mais 5, mais 5, mais 5, e vai me dar uma resposta dizendo a velocidade correta é a velocidade programada em 80%. Eu posso fazer essa conta e depois colocar o valor correto aqui. Então vamos colocar aqui 2.890. Mais uma coisa que eu tenho que ter atenção agora é o seguinte: para as chapas que já estavam disponíveis, eu tenho todos os valores de compensação razoáveis ativados. Então, por exemplo, para chanfro I, eu tenho aqui o valor de compensação ativado, uma compensação lateral de 1,4 e um ângulo de compensação de menos 3,7. A gente já sabe, quando a gente faz o primeiro corte, mede a peça, a gente vem e ajusta esses valores, mais 1 milímetro, menos 1 grau e por aí vai. Para a chapa de 15 eu também tenho os valores ativados, e isso vale para todos os chanfros, qualquer chanfro que eu escolher. Para a minha nova chapa, todos os valores estarão desativados, os valores estarão vazios. O que vale dizer aqui? Eu preciso fazer um primeiro corte, medir a minha peça, ativar o valor e preencher os valores de compensação, ângulo e velocidade desde o zero. Ok? Então, por isso, recomendo num primeiro momento que não se crie novas chapas, a não ser em casos de extrema necessidade, senão apenas utilizem as taxas de espessura. A pergunta que me fazem costumeiramente é: Marcelo, tenho chapa de 13, tenho chapa de 15. Já entendi que a chapa de 13 agora atende a chapa de 14 mm, por exemplo, uma vez que a taxa de espessura é entre 13 e 14. Mas quando eu crio um plano, eu não tenho 14 aqui. Como que eu faço? Simples, você vai apenas digitar o valor 14 e clicar em OK. Diferente do corte reto, o processo de corte chanfrado aceita a digitação do valor e vai te permitir utilizar os parâmetros que estão dentro da faixa de espessura no banco de dados. Até logo, obrigado.